Olha o perscrutador que pode ver através das habilidades de ambos os gênios, mas não tem efeito algum sobre os homens. Isso deixou o chefe da associação surpreso, pois tanto o presidente da associação quanto o líder da guilda nunca haviam presenciado uma situação assim. Originalmente, ele era apenas um simples trabalhador de transporte, em uma era repleta de monstros à solta. Os humanos que não despertaram nenhuma habilidade acabam assumindo esse papel. Desde que o abismo apareceu, incontáveis monstros invadiram o mundo humano. E para resistir à invasão dos monstros, os humanos começaram a despertar habilidades especiais. Apenas com esse poder, eles repeliram inúmeros monstros e exploraram o abismo. Devido a isso, o nível das habilidades despertadas se tornou o padrão para julgar os indivíduos, contanto que seu nível seja alto o suficiente. Você pode levar uma vida boa e confortável, mas tudo isso não se aplica ao homem à sua frente, porque aos 35 anos, ele ainda não conseguiu abrir a janela de status. E neste momento, quando ele terminou de coletar os itens deixados pelos monstros, percebeu que ao seu redor já havia um campo de cadáveres. Agora, só resta você. Ele viu que um grande monstro à sua frente estava sussurrando. Monstro classe 3S. Asmodeus. E o homem estava prestes a atacar, mas teve um braço destruído com um simples movimento. Em seguida, uma luz roxa atravessou instantaneamente seu crânio. Em um instante, as memórias passadas do homem surgiu diante de seus olhos. Sua vida estava cheia de infortúnios. Seus pais morreram em um acidente de carro. Ele também era constantemente agredido por não conseguir despertar suas habilidades. E ele definitivamente era um fracassado. Mas ele não estava disposto a morrer de forma tão patética. No momento em que o sangue começou a cair, ele atendeu aos requisitos para despertar suas habilidades. No segundo seguinte, um grande portão apareceu lentamente à sua frente. Em seguida, uma figura apareceu em seu campo de visão. Ao mesmo tempo, o monstro neste momento parecia estar imóvel. Enquanto o homem estava com uma expressão confusa, a figura começou a explicar. Ele se chama Rei. Foi o portão aberto pelo homem que o convocou para cá. E a partir de agora, ele concederá ao homem o poder do rei, porque ele se interessou pela forte determinação e perseverança do homem. Assim, escolheu-o. Próximo segundo, uma luz surgiu. Antes que o homem pudesse reagir, ele começou a murmurar. Um dia, você saberá de tudo. Certamente nos encontraremos novamente. Acompanhado por uma luz vermelha que surgiu. Quando ele abriu os olhos novamente, o que o aguardava era um forte tapa na cara. Enquanto ele ainda tentava entender o que estava acontecendo, ele notou que a janela de status ao lado chamou sua atenção. Será que estamos 16 anos atrás agora? Neste momento, ele não pôde deixar de rir em voz alta. Na próxima segundo, ele imediatamente desferiu um soco poderoso contra o homem de cabelo curto. Ele o lançou a vários metros de distância. Já que posso ver a janela de status, isso significa que eu também sou um despertador agora. Ao mesmo tempo, eu vi que duas pessoas ao lado estavam balançando os punhos em sua direção, e ele os lançou instantaneamente com apenas um soco e um chute. Afinal, nos últimos 35 anos, ele estava constantemente exercitando seu corpo, e ele dominou as informações sobre o abismo e várias criaturas monstruosas, e as técnicas de combate. Portanto, ao enfrentar esses caras sem treinamento, ele tinha a vitória nas mãos. Em pouco tempo, ele logo deixou os dois completamente submissos. Mas nesse momento, ao lado, Baelxo estava se levantando lentamente. Em seguida, ele usou sua habilidade classe C, Petrificação, que pode transformar sua pele em uma pedra dura. Na próxima segunda, ele desferiu um soco em direção ao homem. O homem conseguiu se esquivar com dificuldade, mas logo em seguida ele saltou no ar. Em seguida, caiu pesadamente no chão, mas ele errou o alvo. Nesse meio tempo, o homem apareceu atrás dele em um instante, e então desferiu um soco forte em seu rosto, mas foi bloqueado pela sua petrificação. Justo quando o homem ficou atordoado, Baelxo desferiu um soco furioso que o lançou a dezenas de metros de distância. Neste momento, o homem estava à beira da morte. Você realmente é muito fraco. Agora, você quer fugir? Ou você quer tentar usar uma habilidade e lutar? Para todos os despertares, as habilidades e níveis que possuem são cruciais. Um nível normal é mais ou menos como o de uma pessoa comum. Se for de nível S, pode ser chamado de existência monstruosa, porque suas habilidades físicas e habilidades aumentarão exponencialmente. E o que ele possuía não era apenas uma habilidade que nunca havia sido vista, mesmo sendo o nível mais baixo, F. Embora não tenha nenhuma chance contra Baelxo, que possui habilidade classe C, mas ele consegue sentir que definitivamente vai vencer diante do homem que se levanta lentamente. Neste momento, Baelxo parece extremamente chocado. Esse cara realmente despertou? Isso é a caça? Ele pode sentir a energia mágica fluindo dentro dele. Próximo segundo.
Vemos Baeksu brandindo o punho e atacando de repente. E o homem apenas levantou a mão direita suavemente. As duas energias colidiram entre si. Em seguida, vemos as pedras no corpo de Baeksu desaparecendo lentamente, acompanhado pelo homem que repentinamente aumenta seu poder. Em um instante, as habilidades de Reju foram completamente devoradas. Isso deve estar acabado, certo? Em seguida, um aviso soa à frente. A caça foi concluída. Resultado da caça. Seu nível aumentou para o nível. Ao mesmo tempo, adquiriu uma nova habilidade. Petrificação. Ele claramente despertou o talento mais fraco, classe F. Mas consegue, com seu corpo mortal, igualar-se a deuses. Porque ele não apenas pode roubar os talentos dos outros, como também pode anular todas as habilidades de estado anormal. Assim que terminou com os três, a cena muda. Neste momento, ele estava levando os três para a enfermaria da escola. Após um breve tratamento, ele então se virou e saiu daqui. Ele mesmo não esperava que ele realmente despertaria um talento para derrotar Baeksu. Talento. Predação. Um nível que, em sua vida anterior, não poderia ser melhorado mesmo treinando a vida inteira. Agora, no entanto, obteve uma melhoria devido a uma batalha. Embora seja o mais baixo, classe F. Seu poder, no entanto, supera em muito o nível C. E ainda pode roubar os talentos dos outros. E ele está bastante curioso. Por que o rei lhe concedeu esse poder? E qual é a verdadeira razão para seu retorno? No entanto, o mais importante no momento, ainda é entender a capacidade exata da habilidade de predar. Desde que seus pais faleceram, ele tem vivido na casa do tio. Neste momento, ele estava planejando coletar informações sobre esse tipo de talento. Mas a cena diante dele o deixou paralisado. Porque um grupo de caras estava na sua frente. Era Van Jaeon. Mas você não deveria estar na escola? Observando as caixas de papelão espalhadas pelo chão, o homem imediatamente entendeu tudo. Esse cara estava realmente misturado com um grupo de valentões. Neste momento, o loiro ao lado começou a murmurar. Se você não quiser apanhar, apenas finja que nada aconteceu. Próximo segundo. O homem deu um soco forte em direção a ele. Enquanto todos estavam atordoados, o homem levantou rapidamente a mão direita para usar a habilidade de predar, mas recebeu a notificação de que não podia usar. Ao mesmo tempo, o loiro deu um soco direto que o lançou para longe. Em seguida, os três ativaram suas habilidades ao mesmo tempo. No próximo segundo, três correntes de energia se lançaram em direção ao homem. O atingiram imediatamente. Um mero não desperto se atreve a ser tão desavergonhado. Mas foi nesse momento. A habilidade de captura foi ativada com sucesso. Confirmar a habilidade. Amarração. Veneno. Sangramento. Ele resistiu ao ataque com uma habilidade incrível. Ele conseguiu até anular a habilidade? Depois, ele desferiu um soco que o derrubou no chão. Embora ele não soubesse o que estava acontecendo, o que se pode afirmar é que a captura é realmente poderosa. Em pouco tempo, o homem os convenceu a se renderem. E ele aprendeu duas coisas com isso. A primeira é que apenas os despertos possuem a janela de status. Embora ela registre as informações detalhadas dos despertos, nem todas serão exibidas. Segunda, a captura é diferente de outras habilidades. O poder mágico não é o único fator que influencia a habilidade. Além disso, a captura parece ter efeitos passivos. Ela pode anular habilidades de tipos de estado anormal. Quanto à questão de saber se a suposição está correta, isso precisará ser confirmado por meio de testes futuros. Enquanto isso, o primo de repente se ajoelhou diante dele. Em seguida, ele disse que estava refletindo sobre suas ações, e decidiu a partir de agora seguir os passos do homem. E isso deixou o homem completamente confuso. Além disso, hoje algo importante também acontecerá. Assim, o homem imediatamente perdoou o primo. Então venha comigo fazer algo. Do outro lado, em um lugar proibido, todos estavam com expressões de choque. Porque, neste momento, o fenômeno de ruptura de portal estava acontecendo. Ruptura de portal. Um portal conectando ao abismo se abriu de repente, causando a invasão de muitos monstros do mundo humano. Faz 10 anos desde que esse fenômeno ocorreu pela última vez. Embora as duas pessoas estivessem muito assustadas neste momento, ele, no entanto, sinalizou para que não se preocupassem, porque seu talento era um portal de classe B, e o nível desta ruptura de portal era classe C. Ou seja, o nível mais alto dos monstros era apenas C, mesmo que coisas inesperadas aconteçam. Mas isso é uma situação totalmente controlável para eles, que têm habilidades classe B. É completamente uma situação controlável. Enquanto isso, vemos que duas pessoas estão indo em direção à zona proibida, e apenas o homem sabe que o nível de ruptura desta vez não é apenas um simples nível C. Do outro lado, o oficial naquele momento também percebeu que algo estava errado. Como esses monstros classe C conseguiram quebrar a barreira classe B? Neste momento,
Vemos que uma grande quantidade de monstros gigantes está entrando de repente pela ruptura do portal. E claramente, o campo de força classe B não consegue impedir seu avanço. Monstro classe A, Troll, e eles ainda não tiveram tempo de reagir. Foram instantaneamente consumidos por uma onda feroz de fogo. Enquanto isso, o primo estava bastante curioso naquele momento. Como o homem soube que o nível da ruptura do portal estava prestes a aumentar? Para ocultar sua identidade como retornado, o homem disse a ele que foi por intuição. Justo nesse momento, uma grande quantidade de monstros estava invadindo a multidão furiosamente. Você se lembra do que eu pedi para você fazer? Agora é o melhor momento. Mas o que você deve fazer? Claro, é resolver com eles. O homem resolveu todos os monstros com apenas um soco. Isso deixou o herói classe A incrivelmente chocado. Porque ele exibiu uma força que um nível F não deveria ter. Justo quando ele decidiu exterminar aquele grupo de monstros. Do outro lado, a alta administração recebeu um aviso. O atual fenômeno de ruptura de portal foi elevado para classe A. E agora, apenas um desperto classe A pode resolver isso. Apenas resta o último. Talento classe A. Espada de luz. Anhum Sosso. A cena muda. O homem neste momento estava bloqueando o ataque dos monstros. Somente com seu talento de devorar. Ele rapidamente eliminou todos os monstros ao seu redor. E ele descobriu que a ativação do devoramento parecia estar relacionada ao valor de fadiga. Quando o nível de fadiga ultrapassa 70, as habilidades não podem ser ativadas. A maioria das habilidades são baseadas em mana. Mas isso não significa que você só precisa se preocupar com a mana. Também há a fadiga. Ela aumenta ao usar habilidades. Quanto maior o nível de fadiga, isso resultará na diminuição do poder das habilidades e na perda de resistência física. No entanto, surpreendentemente, ele pode recuperar mana absorvendo monstros mortos. E, mais importante, seu nível agora alcançou D. Predação e petrificação também foram elevadas para D. Quanto mais ele usa predação, mais forte ele se torna. Se continuar assim, o homem, cedo ou tarde, se tornará o ser mais poderoso do mundo. Justo quando ele se preparava para correr em direção ao primo, um enorme monstro desceu do céu, acompanhado por um soço erguendo a espada de luz. No segundo seguinte, ele repentinamente desferiu um golpe com a espada. Naquele momento, o monstro foi eliminado. Não consegui imaginar que ele eliminaria o monstro classe A tão facilmente. Parece que a pessoa que resolveu o fenômeno ruptura de portal antes do retorno é ele. Espada de luz. Anhum Sosso. Ele continua tão forte como sempre. Mas por que ele estaria aqui? Antes do retorno do homem, ele deveria estar lutando contra o gigante ogre do outro lado da cidade. Deveria ser uma batalha feroz. Enquanto isso, um aviso de percepção de habilidade veio à frente. No segundo seguinte, uma lâmina afiada atravessou o peito de um soço instantaneamente. E ele estava extremamente chocado naquele momento. Finalmente, eu te peguei. Anhum Sosso. Do outro lado, o primo olhava para o professor na sala de enfermagem da escola em profunda contemplação. Porque sua missão é proteger a segurança de Choi Na-yeon. Afinal, em sua vida passada, ela foi morta por um monstro enquanto participava do resgate. Portanto, o primo deve usar sua habilidade de sono para fazer ela dormir. Então a transferiu para um lugar seguro. Quanto ao restante, ele cuidará. E naquele momento, ele estava muito curioso. Por que o homem saberia de tudo isso? Será que ele despertou um talento que lhe permite prever o futuro? A cena muda. Frente a tudo o que estava acontecendo, até mesmo o homem estava visivelmente chocado. Neste momento, um soço perguntou-lhe em voz alta: quem você é, afinal? Sendo de classe A, ele realmente é diferente. Vilão classe B. Ansando. Talento. Invisibilidade classe B. Neste mundo, despertadores envolvidos em crimes são chamados de vilões. E entre eles, Ansando é uma figura extremamente perigosa. Mas antes do retorno, os dois não tinham se enfrentado. Será que meu retorno mudou o futuro? Ao mesmo tempo, viu-se um soço brandindo a espada de luz e se preparando para atacá-lo. Mas no segundo seguinte, uma intensa tremulação se fez sentir. Em seguida, um monstro imensamente grande emergiu do solo. Em seguida, um soco foi em direção a todos. Percebendo que a situação tinha mudado, então, Ansando desviou o olhar para o homem e disse casualmente: não esperava que houvesse espectadores aqui. Isso é realmente muito interessante. Então, você vai morrer. O homem entrou em cena no auge. Desde o início, despertou o mais forte talento de predador. Tornou-se uma existência capaz de devorar todas as habilidades. Justo quando os inimigos o atacaram, ele, no entanto, usou a transformação com calma para se defender. Em seguida, deu um chute que o lançou longe. Vilão classe B. Ansando. Você é a pessoa infame de quem estão falando, certo? Estou feliz em te conhecer. Imediatamente, os dois engajaram em uma batalha de ataque e defesa.
Mas era evidente. As lâminas dos inimigos não podiam penetrar a petrificação do homem. Embora ele não soubesse por que o homem sabia sobre ele. Mas se o homem estivesse excessivamente confiante, você está muito enganado. Porque sempre acontecem coisas inesperadas. No segundo seguinte, viu que ele usou a habilidade de invisibilidade no ato. E o homem só podia optar por balançar os punhos para se defender. Mas ainda assim, ele foi pego em uma brecha. Em seguida, viu-se um golpe cortante descer, que feriu seu braço no ato. Pessoal como você, nós não sabemos quantos já caçamos. Aqueles que sempre acham que têm habilidades invencíveis. Sempre pensam em fugir quando suas fraquezas são expostas. Antes de você morrer, aqui vai um último conselho. Cada habilidade tem suas fraquezas. Logo após um ataque feroz do inimigo. Neste momento, as pedras no corpo do homem eram quase inexistentes. Parece que a petrificação não consegue bloquear todos os ataques. Sob ataques contínuos, a petrificação se torna incrivelmente fraca. Esse cara percebeu isso desde o começo? Mas, como era de se esperar, a capacidade física do homem definitivamente não é um simples D. Ele pode até lutar corpo a corpo com um vilão classe B. Então é hora de terminar o teste. Ao mesmo tempo, o inimigo de repente lançou um ataque contra ele. Há uma razão pela qual estou desafiando você. Porque eu quero roubar suas habilidades. No segundo seguinte, ele ativou de repente a habilidade de invisibilidade. Então começou a vagar ao redor do homem. E o homem apenas levantou levemente a mão esquerda. Não foi você quem disse isso? Cada habilidade tem suas fraquezas. Ele percebeu esse problema após usar a captura várias vezes. Mas, surpreendentemente, nenhum monstro conseguiu escapar da captura. Em outras palavras, não importa para onde você fuja, você não pode evitar a captura. No segundo seguinte, o inimigo foi imediatamente devorado por ele. Ao mesmo tempo, neste momento, um Sosso estava deitado no chão, à beira da morte. Sem defesa contra o ataque do gigante, ele não tinha como se defender. Justo quando a situação estava mais crítica, o homem apareceu de repente e o salvou. Ele já se deitou tão rápido. Você realmente está muito confortável. A cena muda. O homem voltou para casa com o primo. E eles estavam muito preocupados com a segurança dos dois. Afinal, coisas tão perigosas aconteceram. Nesse meio tempo, notificações começaram a ser enviadas de todo o mundo. O fenômeno ruptura de portal foi completamente resolvido. E aqueles heróis também receberam tratamento a tempo. Enfrentando as entrevistas que estavam chegando, Sosso expressou com dor neste momento. O herói que derrotou o gigante é outro. No entanto, como o corpo do gigante não foi encontrado, todos ainda estavam um pouco preocupados. Olhando para o celular, não havia nenhuma informação sobre o homem. Neste momento, ele finalmente suspirou aliviado. Então, o próximo passo deve ser entrar na próxima fase. Embora agora ele tenha 3 habilidades, considerando seu nível atual, é difícil para ele usar as 3 habilidades ao mesmo tempo. Afinal, a magia se esgotaria rapidamente, e até mesmo o nível de fadiga chegaria ao limite facilmente. Portanto, a melhor solução é a poção mágica, que pode recuperar mana e fadiga. Mas o preço da poção mágica é extremamente caro. Além disso, é necessário ter permissão para explorar dungeons. Por isso, o homem só tem uma escolha, que é explorar dungeons ainda não descobertas. Monstros classe B. Irmãs Aranha. Se forem apenas monstros classe B simples, então ele precisaria absorver centenas deles para subir de nível. No segundo seguinte, viu-se que elas atacaram repentinamente o homem. Diante da enorme bola de teia à sua frente, o homem calmamente usou a captura para se defender. E a seguir, ele entrou no momento de absorver os monstros. Com a absorção do homem, ele adquiriu uma nova habilidade, Numbness. Do outro lado, a cena se deslocou para a associação de jogadores. Jogadores que podem explorar dungeons e limpar dungeons, e despertadores autorizados a usar habilidades para atingir seus objetivos. Atualmente, existem 5 grandes forças no país H. Entre elas estão as 4 guildas mais poderosas: guerreiros focados em combate, artesãos focados em alquimia, magos focados em magia, Nigavalkyrs focados em coletar informações. Além disso, há a instituição reconhecida por todos os jogadores das 4 guildas, Associação de Jogadores do País H. E à nossa frente estão a líder da guilda Nigavalkyr, jogadora classe S, e Will Aion, o presidente da Associação de Jogadores, jogadora classe S, Ji Jinhei. Mas, atualmente, o mais complicado é a Guilda Maléfica. Guilda Maléfica. Seus membros usam anéis com 3 caveiras. Eles queimam, matam e pilham por toda a parte. E recentemente, eles atacaram jogadores. Mas você não me chamou aqui por causa disso, certo? Claro. Tem uma coisa sobre a qual eu gostaria de ouvir sua opinião.
Eu lembro que você passou no teste de jogador aos 19 anos. Então, você acredita que um estudante do ensino médio conseguiria derrotar aqueles monstros? Enquanto isso, um homem está se comunicando com a guilda de alquimia, porque ele queria comprar algumas poções mágicas. O homem apenas pegou algumas pedras quebradas casualmente. No entanto, por isso, ele se tornou um super VIP da guilda de alquimia. Porque estas são as lendárias pedras mágicas. São um produto necessário para a criação de poções mágicas caras. Pouco depois do fenômeno ruptura de portal, a escola logo receberá uma nova abertura. E durante esse tempo, o homem estava constantemente melhorando suas habilidades físicas através de exercícios e acumulando pedras mágicas ao limpar as masmorras. Com as pedras mágicas acumuladas ao longo de vários dias, o homem conseguiu se tornar um super VIP da guilda de alquimia. Ao mesmo tempo, após muitos dias de treinamento, todas as habilidades do homem foram elevadas ao nível C. Até mesmo seu nível pessoal foi elevado para C. No entanto, mesmo assim, ele ainda tinha um longo caminho a percorrer. Neste momento, todos estavam com expressões de choque. Afinal, derrotar pessoas como Euxu e outros seria um grande problema. Nesse momento, um grupo de pessoas estava se aproximando lentamente do homem. E a pessoa que chegou é o chefe de Euxu e os outros. Despertador classe S. Li Jungjai. Ele é o terceiro herdeiro do grupo Taishan. Já patrocinou a Academia Taishan. Ao mesmo tempo, ele é o chefe dos principais bullying da academia. E ele é o responsável por instigar Euxu e os outros a intimidar o homem. É esse cara. Mas você veio aqui por algum motivo? Seu desgraçado. Ao ouvir isso, os subordinados atrás dele imediatamente começaram a xingar. Mas no segundo seguinte, viu-se um soco que o lançou para longe instantaneamente. Aqui não é sua vez de falar. Em seguida, ele apontou o dedo para o homem. Eu sei que você derrotou Euxu, mas não fique tão arrogante. Você deve saber quem está na sua frente, não é? Então, é isso que é o poder de um despertador classe S? Com certeza é diferente dos outros. E naquele momento, o homem estava muito curioso. Como ele irá lidar com o predador? Justo nesse momento, uma voz os interrompeu. Surpreendentemente, é Lin Yain. Ela é reconhecida pela academia como uma gênio classe S. Ela possui um alto nível de conhecimento e status. No futuro, ela se tornará uma jogadora classe SS. Mas ela tem um defeito. Esse defeito é que sua personalidade é muito teimosa. Uma vez que ela se decide sobre algo, não há como mudar. Diante da ação de Lin Yain para interromper, ele demonstrou um certo descontentamento. Enquanto os dois estavam prestes a se atacar nesta sala de aula. No próximo segundo, Li Zenzai gentilmente decidiu sair daqui. Mas logo depois, ele repentinamente atacou Lin Yain. Justo quando as duas partes estavam prestes a entrar em combate, uma notificação surgiu no alto-falante ao lado. A Associação de Jogadores realizará uma palestra especial no salão. Pedimos que todos os estudantes se dirijam imediatamente ao salão. É realmente a Associação de Jogadores? Após um breve momento de reflexão, Li Zenzai decidiu ir ao salão primeiro. Agora você deve estar seguro. 4. Quinta aí 1. Você está parado por quê? Não ouviu que precisamos nos encontrar no salão? Ao ouvir isso, Li Aion ficou imediatamente paralisada no lugar. A cena muda. Nesse momento, todos estavam comentando. Qual seria o tema da palestra desta vez? Ao mesmo tempo, o tio no palco começou sua autoapresentação. Meu nome é Gouta Exuki. E ele veio aqui por dois motivos. O primeiro é para treinamento educacional sobre o fenômeno ruptura de portal. O segundo é para informar a vocês sobre a alteração nos testes da Associação de Jogadores. Quanto ao futuro da Associação de Jogadores do País H, está nas mãos de vocês, os novatos. O olho perscrutador que pode ver todas as habilidades dos dois grandes gênios. Não tem efeito algum sobre os homens. Isso surpreendeu o ministro da associação. Porque tanto o presidente da associação quanto o presidente da guilda nunca haviam enfrentado uma situação como essa. Isso aconteceu logo após o ministro anunciar a alteração nos exames dos jogadores. Neste momento, todos começaram a falar ao mesmo tempo. Em seguida, o ministro fez uma explicação sobre essa medida. Devido à frequência dos recentes fenômenos de ruptura de portal, o número de cópias e monstros aumentou rapidamente. Atualmente, a Associação de Jogadores já enfrenta escassez de pessoal. Portanto, a partir de hoje, será permitido que estudantes do ensino médio participem do exame de jogadores. Ao ouvir isso, todos expressaram grande choque. Eles irão selecionar os melhores talentos com base em dados integrados. E o homem percebeu imediatamente que ele estava mentindo. Embora este exame realmente permita a participação de estudantes do ensino médio, a seleção já começou há muito tempo. Isso se dá por meio das habilidades de Goutaiu. Olha o perscrutador. Ele pode ver os valores de habilidade de todos, mesmo sob intensa concentração. É possível visualizar a janela de status de outros.
E o ministro estava muito satisfeito com isso. Porque os dados aqui são muito melhores do que em outros lugares. Há muitos que podem se tornar jogadores. No entanto, o que mais o surpreendeu foram as duas pessoas à sua frente. Embora ele tivesse recebido uma lista de recomendações da guilda Nigovalkyr, mas um despertador não treinado poderia ter valores tão altos. Agora ele realmente encontrou um tesouro. Nesse momento, Li Jungjai apresentou sua opinião. Já que se trata do exame dos jogadores, então há alguém aqui que não deveria estar. Apenas os despertadores podem participar do exame dos jogadores. Em outras palavras, alguém como ele, um não despertador, não tem direito de estar aqui. O poder não representa tudo para um jogador. O nível de despertar possui a capacidade de lidar com várias situações imprevistas e um vasto conhecimento sobre o abismo. Para se tornar um jogador qualificado, é necessário testar várias habilidades, mas esses exames são baseados na premissa dos despertadores. Para os não despertadores, isso é como esfregar sal em uma ferida. E o homem sabia muito bem. Tudo o que ele fez foi apenas confirmar se havia despertado sua habilidade. Embora Li Aion quisesse impedir seu comportamento, ao pensar que o homem não daria a mínima, ela desistiu dessa ideia. Diante de Li Jungjai, que era agressivo, o homem parecia completamente indiferente, porque ele já havia pensado em como reagir. Não era necessário que ele visse com seus próprios olhos para obter a qualificação para participar do exame. O ministro parecia um pouco surpreso. Não esperava que um desperto de classe S fosse intimidar um fraco. Mas quando ele usou o olho perscrutador no homem, ele ficou extremamente chocado. Porque não conseguiu penetrar os valores de habilidade do homem. Nesse momento, o homem começou a murmurar. Já que não é necessário para um não desperto participar, eu escolho sair daqui ativamente. E naquele momento, o ministro ainda estava muito chocado. Seja o presidente da associação, ou a líder da guilda, Yu Aion. Nunca ocorreu uma situação como essa com eles. Mas ocorreu exatamente com esse pequeno fantasma. Observando a figura do homem se afastar, o ministro não conseguia de forma alguma ver seus valores. Acompanhado de um sorriso desdenhoso do homem, apenas viu que os valores foram confirmados. No entanto, isso o deixou paralisado no lugar, porque seus valores chegaram a impressionantes 5.096. A cena muda. Nesse momento, Qin Taehyung estava procurando pistas sobre o rei. No entanto, os capangas de Li Jungjai o encontraram e disseram que é melhor ele ir com eles. E se eu recusar? Você ainda tem uma tia que administra um restaurante, certo? Ao ouvir isso, o olhar do homem instantaneamente se tornou mais astuto. Se você não obedecer, isso pode prejudicar os outros. No segundo seguinte, apenas se ouviu um grande estrondo. A biblioteca instantaneamente se transformou em um caos. Eu vou te perguntar mais uma vez. Onde está Li Jungjai? Aclamado como um talentoso despertar classe S, mas foi incapaz de reagir contra o homem. Isso assustou bastante o careca ao lado, porque ele conseguiu superar a diferença de nível de despertar apenas com combate direto. Superou as diferenças nos níveis de despertar. Assim que soube da localização de Li Jungjai. Neste momento, o homem chegou a um recinto fechado, e o guarda-costas careca ao lado parecia muito surpreso, porque ele havia liberado habilidades anormais desde o início. Mas isso não teve efeito algum sobre o homem. E esse nível de resistência é de pelo menos um desperto de nível A. Como Li Jungjai havia suspeitado, ele já despertou suas habilidades, e Li Jungjai o chamou aqui. Na verdade, foi para convencê-lo a se juntar ao seu lado. Ele planeja criar uma guilda após se formar. Para isso, ele precisa de muitos talentos excepcionais, mas não de pessoas de terceira categoria como Bae e Oxosso, mas sim de caras como você. Em seguida, ele fez um gesto para o homem, para esquecer aquelas coisas desagradáveis do passado e se tornar seu fiel subordinado. Assim, você e sua família teriam uma vida boa. Mas o homem desdenhou disso. Seja riqueza ou fama, nenhum dos dois é o que ele deseja. E você pagará um preço doloroso por ultrapassar os limites. Vendo que o homem estava bastante descooperativo, Li Jungjai imediatamente liberou uma intensa chama. Ao mesmo tempo, o guarda-costas ao lado rapidamente criou uma barreira. Assim, as pessoas do lado de fora não notariam o movimento aqui dentro. Em seguida, ambas as partes iniciaram um ataque particularmente feroz, acompanhado por um golpe total de ambos. No segundo seguinte, uma força poderosa instantaneamente separou os dois. Mas o homem ainda não teve tempo de reagir. Foi derrubado no chão por um chute giratório de Li Jungjai. Em um instante, um jorro de sangue foi expelido. Agora você finalmente sabe qual é o seu peso, não é? Diante de tudo isso, o guarda-costas careca neste momento estava imerso em reflexão. Aquele garoto deve ser um desperto de nível A do tipo habilidade de fortalecimento físico. Ele possui uma forte capacidade de combate e poder mental.
Pessoas comuns em geral não seriam adversárias para ele. Mas, infelizmente, hoje ele encontrou alguém como ele. Conhecido como um despertar de nível S, a cristalização do talento. Lee Jung-jae. Kim Tae-eun de nenhuma forma conseguiria vencê-lo. E foi então que o guarda-costas notou algo estranho, pois o homem estava gradualmente acompanhando sua velocidade. Ele até mesmo desferiu um soco direto no rosto de Lee Jung-jae, o que o fez ser lançado a dezenas de metros de distância. Neste momento, até o guarda-costas achou difícil de acreditar. O jovem mestre foi surpreendentemente incapaz de se defender. E nesse momento, Lee Jung-jae também percebeu que algo estava errado, pois seu corpo simplesmente não conseguia se mover. O que exatamente está acontecendo? Será que suas habilidades não eram para fortalecer sua capacidade de combate? Parece que finalmente estão funcionando. Kim Tae-eun obteve 3 habilidades ao absorver: petrificação, invisibilidade e paralisia. No entanto, no começo ele não usou todas as habilidades. Afinal, a paralisia de nível C não consegue penetrar na resistência de um desperto de nível S. Além disso, o alcance do ataque de fogo é muito amplo. Portanto, isso impediu que ele usasse a invisibilidade. Por fim, a habilidade de absorção, como um recurso oculto, não pode ser usada à toa. Então, ele escolheu a abordagem mais segura. Essa abordagem era aumentar a paralisia no corpo de Lee Jung-jae através da luta, através de ataques contínuos, para deixar a toxina penetrar em seu corpo. Mesmo um desperto de nível S não conseguiria resistir. No final, isso resultaria em uma situação onde não se poderia resistir à toxina paralisante. Observando a figura do homem se aproximando lentamente. Neste momento, o guarda-costas careca se sentiu extremamente chocado. Esse cara é simplesmente um gênio. Ele conseguiu superar a diferença de nível apenas com combate direto. No entanto, essa luta ainda não havia terminado. Então, Lee Jung-jae começou a murmurando: "Eu reconheço que você realmente é forte, mas eu não vou ser derrotado por um cara como você." Em seguida, ele tirou uma pedra mágica. No segundo seguinte, ele a esmagou instantaneamente. Logo, um gigante de fogo apareceu diante do homem. Em seguida, "Eu vou agir de verdade." Apenas apareceram 2 despertadores de nível S com valores superiores a 2.000, o que deixou todo o país em frenesi. E se um despertador com valor de 5.000 aparecer? Isso abalaria o mundo inteiro. Diante de um gigante de fogo tão imenso, o homem só podia se esquivar constantemente. Justo quando o gigante lançou um soco flamejante, o homem saltou para o ar. Em seguida, ele balançou o punho em direção a ele. Mas o gigante imediatamente lançou uma enorme bola de fogo. No segundo seguinte, 2 forças poderosas colidiram uma com a outra. No entanto, o poder das chamas ainda era superior. A pedra foi instantaneamente destruída. Em seguida, um grande estrondo ressoou. O homem foi lançado a dezenas de metros de distância. Ao mesmo tempo, o guarda-costas careca percebeu imediatamente que era a habilidade de nível S do jovem mestre, Coração de Fogo. Mas de acordo com seu nível atual, ele não conseguiria utilizar o verdadeiro poder dessa habilidade. Então, ele se lembrou da pedra mágica que o jovem mestre havia usado. Amplificador de magia. Esse item é algo refinado do coração de um monstro. Ele possui a capacidade de aumentar instantaneamente a magia. Embora esse tipo de coisa possa permitir que ele utilize habilidades verdadeiramente de nível S, a magia é excessivamente poderosa. E, portanto, um pequeno descuido poderá levá-lo à destruição. No entanto, Lee Jung-jae ignorou completamente o aviso do guarda-costas. Ele até usou uma flecha de fogo para fazê-lo fechar a boca. Afinal, um mero guarda-costas não tem autoridade para ordená-lo. Foi então que o homem acabou de se levantar, quando foi severamente atingido por um soco flamejante. Olhando para Kim Tae-eun, que estava caído e inconsciente. Neste momento, Lee Jung-jae já estava em um estado de fúria. Ao ver essa cena, o guarda-costas careca imediatamente correu em direção ao homem e sinalizou para que, se ainda estivesse vivo, ele saísse rapidamente dali. Mas o que ele não esperava era que a resposta dele foi um pesado soco. A luta ainda não tinha acabado. Como eu poderia escapar? Em seguida, ele imediatamente bebeu uma quantidade de poção de recuperação. Afinal, ele realmente é um despertador de nível S que eu reconheço. Sendo assim, então eu também vou levar a sério. Do outro lado, o ministro Go Tae-won informou ao presidente sobre a situação da escola. E ele parecia muito chocado. Esses números são verdadeiros? Claro. Lee Jung-jae tem 1.900. Lee Aeon tem 2.300. Eles são todos despertadores de nível S. Sem treinamento, já são comparáveis ao nível de jogadores de nível A. Esse nível é equivalente ao nível de Santa do país J. Santa representa um dos principais jogadores do país J. A primeira detecção de dados de despertar alcançou mais de 2.500 monstros. E caras como Kim Tae-eun são simplesmente monstros entre os monstros.
Poderia ser apenas uma ilusão dele? De qualquer forma, o ministro Goltaev precisa confirmar pessoalmente. Ao mesmo tempo, neste momento, o guarda-costas careca estava com uma expressão de incredulidade, pois o homem estava continuamente absorvendo as chamas de Lee Jung-jae. Até mesmo Lee Jung-jae não conseguia acreditar no que estava acontecendo diante dele. Ele realmente perdeu para um cara como Kim Tae-in. E ele expressou sua profunda insatisfação. Ele é o herdeiro do grupo Taesan. É um desperto de nível S. Enfrentando o ataque total de Lee Jung-jae. O homem, no entanto, parecia não se importar nem um pouco. Que importância tem sua identidade para mim? Eu sou o homem que possui o poder da autoridade. Ele apenas mostrou seu aura. E isso chocou todos os presentes, pois seus dados de despertar estavam muito acima dos despertos de nível S. Isso assustou bastante as pessoas ao redor. Afinal, seus valores subiram bastante. Assim que o homem usou o poder da autoridade, inúmeras energias vermelhas imediatamente devoraram Lee Jung-jae, acompanhado de um grande estrondo. Neste momento, o estádio se transformou em um caos, e Lee Jung-jae desabou no chão, sem forças. No entanto, o homem estava bastante surpreso. Jogador de nível A. CO1. Não esperava que, ao usar a habilidade de absorver, o homem, ele conseguisse arrastar Lee Jung-jae à força. Mas felizmente o homem adquiriu sua habilidade. Foi então que o guarda-costas mencionou que Lee Jung-jae era o herdeiro do grupo Taesan. Se continuar assim, pode causar grandes problemas. Mas o homem parecia muito calmo. Você acha que eu sou o tipo de cara que tem medo de se meter em confusão? No entanto, ele também não planejava matar Lee Jung-jae. Mas ele precisava de algo para trocar pela vida dele, certo? Já que ele é o herdeiro do grupo Taesan, então sua vida deve valer pelo menos 1 bilhão. Ao mesmo tempo, o grande estrondo vindo do recinto fechado chamou a atenção de todos. E Lee Aeon viu de imediato que essa magia e chamas eram habilidades de Lee Jung-jae. Ele está lutando contra Kim Tae-in? Em seguida, ela correu apressadamente para dentro do recinto fechado. Nesse momento, ela estava cheia de arrependimentos. Ela deveria ter impedido as ações de Lee Jung-jae desde o início. Por favor, Kim Tae-in, você precisa ficar bem. A cena muda. E, naquele momento, Lee Aeon estava com uma expressão de incredulidade. Você chegou na hora certa. Eu preciso de alguém para levá-lo à enfermaria. Justo quando ela queria entender o que estava acontecendo, o homem disse que ele provavelmente havia caído da escada. E instruiu-o a não deixar ninguém saber que ele esteve aqui. Em seguida, ele se virou e saiu daqui. Outro acolhimento. O homem, neste momento, finalmente suspirou aliviado. Mas felizmente tudo foi resolvido. Mas o que é isso? Valor de charme aumentou em 5 pontos. Habilidade adicionada. Coração do monarca nível C. Mas o charme não é uma habilidade exclusiva de artistas? Por que isso aparece depois de absorver Lee Jung-jae? E não é um coração de fogo. Coração do monarca. Pode aumentar os atributos dos membros da equipe. Lee Jung-jae tem essa habilidade também? Mas isso é incrível, não? É importante saber que essa habilidade é extremamente rara. Pode influenciar o nível de habilidade de toda a equipe. E ainda permite combinar com todas as habilidades. Eu realmente não esperava encontrar algo tão bom. Nesse momento, várias limusines pararam instantaneamente na frente do homem. E quem chegou foi o ministro da Associação de Jogadores, Goltaev. Embora ele tivesse muitas perguntas para fazer ao homem. Mas o que ele está mais curioso no momento é: o que você exatamente fez no recinto fechado? Do outro lado, o guarda-costas careca relatou tudo ao presidente do grupo Taesan. Feriu meu filho e ainda quer que eu compre a vida dele? Isso é realmente interessante. Em seguida, o presidente concordou com o pedido do homem. Mas, já que as coisas chegaram a esse ponto, eu também quero recuperar meu prestígio. Acompanhado de um estalo de dedo dele. Então, duas sombras apareceram bem na sua frente. E o careca ficou completamente chocado. Mas o outro lado é apenas uma criança. Kalese. Eu odeio pessoas inúteis. Esta pessoa é o presidente do grupo Taesan. Jogador de nível S. Lee Jeong-soo. Do outro lado. Neste momento, o homem parecia muito confuso diante da pergunta do ministro. Ele se referia ao barulho que aconteceu no recinto fechado. Ou aquele incidente que ocorreu anteriormente na sala de aula. Mas ele não deve vir me procurar por causa daquela pequena questão, certo? Então o homem fez uma pergunta cautelosa. Você está se referindo à explosão que aconteceu agora há pouco? E o ministro negou isso. Esse tipo de coisa seria tratado por outros departamentos. Ao ouvir isso, o homem instantaneamente ficou mais confiante. Em seguida, ele foi direto ao ponto e disse: já que você veio me procurar, deve ser para me entregar o convite para o exame dos jogadores, certo? Por que você está tão certo disso? Porque a resposta já é bem evidente, não é? A habilidade de absorver tudo. Mas tem uma fraqueza mortal. Quando a energia é insuficiente,
O corpo não consegue usar a absorção devido ao sobrecarregamento. Isso deixou o homem assustado, porque era a primeira vez que ele se deparava com essa situação. Assim que o homem mostrou toda a sua força, todos ficaram paralisados no lugar, porque os seus valores estavam muito mais altos do que antes. Isso significa que os valores da última vez também eram reais. Quem é esse cara afinal? A cena muda. O homem contou ao primo sobre o exame dos jogadores. Ao ouvir isso, ele ficou paralisado no lugar. Voltando ao assunto. O grupo Taezan deve resolver o que aconteceu no recinto fechado. Isso diminuirá a suspeita de Gol Taevo em relação ao homem. Agora, ele deve se preparar bem para o exame dos jogadores que acontecerá em um mês. Foi então que uma chamada telefônica chamou sua atenção. Ao mesmo tempo, duas pessoas estavam espreitando a casa do homem, e eles estavam bastante confusos. Por que os jogadores da associação estariam protegendo um estudante do ensino médio? Parece que ele deve ser um candidato para este exame. O visitante era um assassino conhecido como os Irmãos Preto e Branco. Preto. Habilidade, invisibilidade. Fortalecimento físico. Branco. Habilidade, invisibilidade. E a seguir, ele fará o homem entender o que significa ser um verdadeiro despertador. Foi então que um estrondo veio de trás dele. Droga! Quem você é afinal? No entanto, a resposta foi um golpe com o joelho. Eu sou o estudante do ensino médio de que vocês falam. E algumas horas atrás, o guarda-costas ficou chocado ao ouvir as condições apresentadas pelo homem. Afinal, 1 bilhão não é algo que ele possa decidir assim, à toa. Claro, o homem sabia muito bem disso. Ele apenas esperava que o guarda-costas pudesse resolver isso. E para evitar que o guarda-costas pudesse trair, ele exigiu que o guarda-costas usasse esse objeto. O Pacto dos Despertos. Uma forma de contrato feita através do poder mágico dos despertos. Se violado, a punição será eterna. Além do bilhão mencionado, o guarda-costas também precisava lidar com o que acontecia no ginásio. Se o outro lado quisesse se vingar dele, deveria avisar com antecedência. E o homem também ficou sabendo da chegada do assassino através do relatório do guarda-costas. Quando soube da chegada do assassino, foi então que, diante do ataque tão feroz do inimigo, o homem se esquivou com facilidade. No segundo seguinte, o homem aproveitou a oportunidade e desferiu um soco com toda a força, mas foi facilmente desviado. Em seguida, ele avançou pesadamente em direção ao homem. No entanto, ele errou o alvo. Enquanto ele estava atordoado, o homem já havia aparecido acima dele. Parece que vocês, além de se esconder, não têm nenhuma outra habilidade. Do outro lado, o andarilho da noite estava discutindo sobre o exame dos jogadores com o presidente da associação. Ela ouviu algo interessante. Dizem que o ministro Gol Taevo abandonou todos os usuários de nível S. Ele foi pessoalmente entrar em contato com uma criança. Você não está curioso? Quão forte ele realmente é? Para que o ministro viesse pessoalmente. Ao mesmo tempo, os dois já estavam completamente dominados pelo homem. Ele contemplava a luz vermelha em suas mãos, perdido em pensamentos. Devido ao sobrecarregamento do corpo, ele não conseguia usar a habilidade de absorver. Após um momento, o homem avisou ao ministro para vir finalizar a situação. Mas você sabe quem exatamente te atacou? Mas ele parecia não saber de nada. Afinal, mesmo se disser isso, eles não poderão resolver essa questão. Será que a lista dos participantes foi vazada? Parece que é necessário avisar os outros para reforçar as medidas de proteção. E o que mais preocupa o homem é a questão de não conseguir usar a habilidade de absorção. Parece que ele ainda precisa aumentar seus atributos. Mas a maneira de aumentar os atributos é ou através da absorção de monstros para aumentar o nível de despertar, seja atacando os despertos para aumentar o nível de despertar. Mas tudo isso requer o uso da habilidade de absorção. Droga! Então só resta uma opção? O homem entrou pela primeira vez na academia e deixou o treinador atônito no local, porque ele demonstrou uma força que um estudante do ensino médio não deveria ter. Assim que o homem pensou em uma forma de aumentar seus atributos. Neste momento, ele se virou e foi para a melhor academia do país. No entanto, não é um lugar que qualquer um pode entrar à vontade. Diante das dúvidas da mulher, Kim Tae-eun imediatamente retirou seu único cartão preto, e ela o reconheceu instantaneamente. Este é um dos 4 grandes sindicatos. O cartão VIP do alquimista. Por que esse tipo de pessoa teria algo assim? E se colocá-los lá dentro sem pensar, pode acabar causando um grande problema. Nesse momento, uma voz o chamou. O autor era um instrutor de academia de nível B, conhecido como o pesadelo dos novatos, Aço Supremo. Neste momento, ele estava exibindo seus músculos de forma frenética. No entanto, o homem não se importava com isso. Isso realmente o deixou insatisfeito. Você é mais forte que eu? Se você não acredita nisso, que tal fazermos uma aposta? O perdedor paga a mensalidade da academia por 1 ano. Ao ouvir isso, ele imediatamente concordou. A cena mudou.
Os dois colocaram os dispositivos de realidade virtual. Este é um programa de treinamento virtual. Virtual Porter. É uma cópia do Abismo. Os participantes precisam carregar a bagagem mais pesada ao mesmo tempo, derrotar um monstro de nível B no menor tempo possível, e chegar ao destino final. Essa é geralmente a forma de competição mais popular nas academias. Ao mesmo tempo, Aço Supremo foi o primeiro a iniciar a ação, frente ao enorme monstro à sua frente. Ele apenas desferiu um soco, e imediatamente matou o monstro. E o peso que ele carregava superava a imaginação de qualquer homem. Se isso continuar assim, a taxa anual da academia será praticamente garantida. Mas foi então que uma luz chamou sua atenção. No segundo seguinte, ele viu uma sombra passar. O homem instantaneamente virou a situação, frente ao monstro que se aproximava rapidamente. Ele ainda assim se manteve muito calmo, acompanhado de um golpe com toda a força. Todos os monstros instantaneamente se desvaneceram. Isso deixou até Aço Supremo de boca aberta. Após um momento, o Aço Supremo finalmente chegou ao destino. Neste momento, o homem começou a murmurar: "Esta é uma boa competição, mas espero que você possa cumprir a promessa." A cena muda. O tempo rapidamente chegou ao dia do exame dos jogadores. E todos os talentos de diferentes faixas etárias do país vieram aqui. Dentre eles, o desperto que mais chama atenção é uma existência quase invencível em combate corpo a corpo. Punho de ferro de nível A. Hong Zhensu. Um talento com habilidades de combate excepcionais. Druida de nível A. Li Jizan. Conhecido como o Deus do Trovão Imbatível de Busan. Nível S. Xin Yunbuk. E a nova estrela de nível Santa com os dados de despertar mais altos entre os candidatos desta vez. Nível S. Lia Yeon e outros. Além disso, muitos outros talentos estão participando deste exame. Foi então que uma novata estava reclamando que a entrevista não estava indo bem. Repórter novato da SY Economia. Repórter Kim. Se ela perder esta entrevista, então ela perderá este trabalho difícil de conseguir. Justo quando ela não sabia o que fazer a respeito, viu-se o homem aparecendo lentamente em sua visão. Droga! Com tantas pessoas, como os participantes podem entrar? Isso é realmente um grande problema. Quando todos estavam atraídos pelas performances dos dois gênios de nível S, somente a equipe esperava ansiosamente o desempenho do homem. Afinal, ele possui um valor de despertar que ultrapassa o nível S. No entanto, o resultado surpreendeu, pois ele foi surpreendido ao ser suprimido por um despertador de nível A. Assim que terminou a entrevista, neste momento, Kim Tae-yun finalmente chegou apressadamente ao local da prova. E o local da prova estava extraordinariamente movimentado. Foi então que viu-se Lia Yeon com uma expressão de surpresa, pois ela não esperava encontrar Kim Tae-yun aqui, e parecia que algo tinha mudado. E o homem comentou sobre isso. Ele apenas se exercitou um pouco. Embora Lia Yeon tenha ouvido que o homem despertou habilidades, mas apenas um mês. Sua mudança foi tão grande, justo quando ela queria perguntar o que realmente aconteceu na última vez no recinto fechado. Foi então que uma transmissão começou a soar. Jovens que assumem o futuro. Bem-vindos. Aqui, serão selecionados aqueles que são adequados para se tornarem jogadores entre os despertos. A regra da primeira prova é coletar. Cada um possui um crachá em seu peito. Quem perder o crachá será imediatamente desclassificado. E aqueles que tiverem 5 crachás se destacarão. O limite de tempo é de 1 hora. No segundo seguinte, ouviu-se um tremor no recinto. Uma mudança drástica ocorreu em todo o campo de competição. A prova permite o uso de todos os meios, mas não pode causar morte. Então agora a prova começa oficialmente. E todos já decidiram qual será o primeiro alvo, que é o despertador de nível S. Lia Yeon. Mas claramente subestimaram sua força. Apenas um golpe. Todos foram instantaneamente derrubados no chão. Até mesmo os supervisores diante da tela ficaram impressionados. Realmente é uma nova estrela de nível Santa. De fato, sua força é extraordinária. No entanto, os outros candidatos estão muito melhores do que no ano passado. E entre eles, o mais esperado é o despertador de nível S de Busan, Shin Yun-buk, porque já se passaram 20 minutos desde o início do exame. Mas ainda assim, ninguém conseguiu se aproximar dele. Enquanto todos discutiam sobre quem era melhor, Lia Yeon ou ele. Neste momento, o ministro está observando os movimentos de Kim Tae-yun. Afinal, ele demonstrou dados tão impressionantes. Se for ele, com certeza conseguirá lidar com este exame. Mostre todo o seu poder. Kim Tae-yun. No entanto, ele ficou surpreso com a cena à sua frente. Porque Kim Tae-yun estava trocando golpes com o despertador de nível A, Hong Jeovuvo. Será que eu estou enganado? Kim Tae-yun está sendo reprimido por um desperto de nível A. E ele não conseguiu desviar de um único ataque. Mas logo ele entendeu a abordagem do homem. Ao mesmo tempo, os dois estavam trocando golpes.
Depois de suportar os ataques repetidos de Hong Jeong-soo, ele não pôde deixar de perguntar ao homem. A petrificação é inferior ao aço. Você ainda estava se deixando bater de propósito. Qual é a sua intenção, afinal? Nesse momento, o homem de repente liberou uma explosão de magia. Parece que levar golpes ainda é útil. Após um mês de treinamento, a limitação do absorver ainda não foi removida. Isso significa que os valores de habilidade ainda são insuficientes. A maneira de aumentar os valores de habilidade é levar o corpo ao máximo, tanto quanto possível. Lutar com todas as forças é a melhor forma de treinamento. Portanto, para ele, seu treinamento nunca terminou. Com isso, ele desferiu um golpe com toda a sua força, e Hong Jeong-soo caiu no chão em resposta. Até aqui, Kim Taeyeon finalmente obteve o segundo número. E Go Tae-woo, diante da tela, estava rindo alto. Ele realmente não é uma pessoa normal. Em uma batalha de tal magnitude, usar esse método de treinamento, ele realmente é surpreendente. Mas agora o foco é outro. Se dissermos que ele está lutando por pontos de habilidade, então a batalha anterior já consumiu muitos pontos de vida. Para preservar sua vida, ele deve se especializar em buscar os mais fracos. No entanto, no segundo seguinte, o ministro ficou extremamente chocado. Ao mesmo tempo, todos expressaram preocupação com a cena à frente. Por que um simples desperto de nível C realmente quer desafiar um de nível S? Neste momento, o homem já estava em frente a Shin Yun-buk, e neste momento, ele já possuía 147 números. Olhando para Shin Yun-buk, que possuía muitos números, o homem tomou uma decisão ousada. A seguir, só preciso te vencer. Mesmo a ira do Deus do Trovão, que não pode ser penetrada nem pela melhor petrificação, foi facilmente quebrada por uma pedrinha. Isso deixou os Clay Shin Yun-buk bem assustado. E o que ele não sabia era que essa pedra era um material especial usado no campo de provas dos jogadores. Ela consegue resistir a todas as forças dos despertadores. Assim que o homem decidiu seu alvo, ambos os lados lançaram ataques extremamente intensos. Diante da força elétrica que vinha em sua direção, viu-se o homem esquivando-se com muita agilidade, com o Deus do Trovão levantando a mão e apontando. Outra onda de raios atacou o homem, mas ele conseguiu desviar facilmente. Ao mesmo tempo, viu-se o homem imediatamente usando um chute petrificador contra o Deus do Trovão, mas não causou nenhum dano a ele. No entanto, ele ainda deu um pouco de elogios ao homem. Afinal, já não eram muitos os que conseguiam chegar tão perto dele. Então, um grande estrondo se ouviu. O homem foi instantaneamente lançado para longe. Ele também não esperava. O chamado Deus do Trovão, Shin Yun-buk, seria tão difícil de lidar. A poderosa força elétrica que o cercava não só podia bloquear todos os ataques, e sua força impressionante permitia que ele conseguisse lutar em combate próximo e à distância. Neste momento, o homem estava pensando, sem poder usar a habilidade de absorver-consumir, como ele poderia superar a defesa dele? Foi quando, de repente, Shin Yun-buk atacou o homem ativamente. O homem se virou para desviar do ataque, mas não esperava ser bloqueado por um chute. Em seguida, vieram os ataques contínuos de Shin Yun-buk. Sem escolha, ele teve que recuar para evitar os golpes. Mas nesse momento, com um gesto das mãos, inúmeras forças elétricas imediatamente desabaram sobre o homem. E nesse momento, Shin Yun-buk continuava a zombar dele. No segundo seguinte, o homem imediatamente usou a habilidade de petrificação. Logo em seguida, um enorme punho de pedra foi em direção ao Deus do Trovão, mas apenas com as mãos. Ele o destruiu instantaneamente, junto com uma luz forte que veio. Neste momento, o homem de repente perdeu a visão. E nesse momento, o Deus do Trovão estava levantando a mão direita. No segundo seguinte, uma força de eletricidade extremamente poderosa atingiu o homem diretamente. No entanto, o homem apenas com sua forte vontade conseguiu suportá-la. Até mesmo Shin Yun-buk ficou muito surpreso com isso. Ele originalmente achava que os competidores eram pessoas de terceira categoria. A única que poderia competir com ele era apenas Lia Yeon. Mas ele não esperava que existisse esse tipo de cara. Foi nesse momento. Ele viu uma pedra voando em sua direção, e imediatamente atingiu sua testa. E enquanto ele estava atordoado, o homem já havia se movido rapidamente para trás dele. Junto com o movimento completo do homem, vários seixos atingiram instantaneamente o Deus do Trovão. E ele estava muito confuso. Por que o ataque do homem funcionaria? De fato, o poder de petrificação não conseguia passar pela sua defesa elétrica, mesmo que fosse de nível máximo. Assim que tocasse a eletricidade, tudo seria destruído. Mas o local de teste dos jogadores era diferente, porque aqui foi utilizado um material especial que suporta a força dos jogadores. Embora possa se quebrar, mas nunca desaparecerá. Portanto, ele só precisava usar isso como uma arma, e assim conseguiria superar a defesa do Deus do Trovão. E quanto a você, Shin Yun-buk, você não é meu oponente.
A batalha entre o Cavalo Negro Supremo e a gênio de nível S finalmente começou. Deveria ser uma emocionante batalha épica, mas o resultado pegou a todos de surpresa. Assim que o homem derrotou Shin-Buk com um soco. Neste momento, todos começaram a comentar. Um nível C conseguiu derrotar um desperto de nível S. Quem exatamente é esse Qin Taeyong? E o coração do ministro ao lado finalmente se acalmou. Ele é realmente um sujeito impressionante. No segundo seguinte, as sobrancelhas do ministro se franziram novamente. Ao mesmo tempo, olhando para os números que caíram ao seu redor, ele só precisava esperar o término do exame. Neste momento, um estalactite de gelo veio em sua direção. O homem saltou e conseguiu desviar. E ele estava muito surpreso. Porque de repente apareceu um bloco de gelo. Mas a cena que se seguiu o deixou completamente chocado. Mas a cena que aconteceu a seguir o deixou extremamente chocado. Inúmeras flores de gelo instantaneamente cobriram o local. Em pouco tempo, formou-se um enorme espaço. E nesse momento, viu-se Li Aeon caminhando lentamente em sua direção. Nesse momento, o homem estava bastante surpreso. Por que ela apareceu de repente aqui? Será que ela já estava assistindo a esta partida há muito tempo? Nesse momento, ela expressou sua opinião sobre a partida. Ela acredita que quanto maior o poder, maior a responsabilidade. O uso irresponsável de poder só se tornará um ato brutal. Qin Taeyong, você realmente é forte. Até mesmo ela não esperava isso. Que o homem derrotasse Shin-Buk dessa forma. Então você também derrotou Li Zhongjie com esse método, certo? No segundo seguinte, viu-se enormes pilares de gelo caindo do céu, seguidos por incontáveis pilares de gelo despencando. E o homem, diante dessa cena, só pôde se esquivar com todas as suas forças. Foi nesse momento. Li Aeon desferiu um chute voador que lançou o homem para longe instantaneamente. Ela também já confiou no homem. Acreditava que ele era diferente de Li Zhongjie, que ele não agiria de forma imprudente por interesses pessoais. Mas desde que ela viu a luta do homem, ela entendeu tudo. Seja Li Zhongjie ou Baexo, todas as feridas deles foram causadas pelo homem, junto com um enorme pilar de gelo erguendo-se do chão. Em seguida, o homem caiu pesadamente no chão. Foi por causa do abuso de poder do homem, que os levou a estarem agora deitados na sala de hospital. Mas isso também é colher o que se plantou. Portanto, ela não vai denunciar as ações do homem. Mas ela espera que Qin Taeyong possa desistir do exame de jogador, porque ele não tem qualificação para se tornar um jogador. E o homem respondeu a isso. Um cara que até Li Zhongjie não consegue parar. Que sentido faz falar sobre poder e responsabilidade aqui? No fim, você só quer me eliminar? Você está com medo do meu poder? Ao ouvir isso, Li Aeon imediatamente tomou uma decisão. No segundo seguinte, acompanhada por sua magia se reunindo lentamente, um enorme martelo de gelo apareceu em sua mão. Qin Taeyong, você vai parar por aqui. Diante de tanta magia poderosa. Naquele momento, até Qin Taeyong não sabia o que fazer. Afinal, ele já havia passado por centenas de petrificações. E agora já havia perdido sua capacidade. E ficar invisível sob um ataque tão amplo não ajudaria em nada. Embora o coração do governante já estivesse totalmente ativo, isso não ajudaria em nada nesta situação. O pior de tudo é que a captura ainda não pode ser ativada. E devido à falta de energia, não consegue injetar o veneno paralisante na luta. Agora, resta apenas um último recurso. Neste momento, o homem correu em direção a Li Aeon primeiro. Junto com o golpe repentino de Li Aeon, viu-se toda a sala iluminada instantaneamente por uma luz própria. Enquanto todos estavam curiosos sobre o resultado, a cena à frente deixou todos paralisados. Ao mesmo tempo, com a dissipação da névoa, apareceram as silhuetas de duas pessoas diante deles. Será que é um beijo? Jogadores de classe S são o objetivo final de todos os despertos. Porque há uma diferença essencial entre jogadores e despertos. Mesmo um poderoso como o Deus do Trovão, diante de um verdadeiro jogador, é apenas insignificante como uma formiga. Após essa cena repentina aparecer, ninguém esperava. Quando Li Aeon brandiu seu enorme martelo, o homem, de fato, lançou-se contra ela. E o motivo para querer beijá-la era totalmente para injetar um veneno paralisante. Ao liberar habilidades de estado anômalo, a liberação interna de perto aumentará muito a probabilidade de sucesso. Por isso, Qin Taeyong a fez ingerir um sangue com toxina anestésica. No entanto, considerando a resistência dos despertares de classe S, isso pode ser considerado como arriscar tudo. Felizmente, esse plano funcionou. Nesse momento, uma transmissão ecoou pela arena. O primeiro teste dos jogadores terminou. Por favor, todos os candidatos, fiquem onde estão e aguardem. E após o término do exame, todos os candidatos feridos receberam tratamento a tempo. Embora Li Aeon tenha sido afetada pela toxina anestésica, felizmente, ela não perdeu o número. Portanto, ela também passou no exame dos jogadores.
Quanto a Kim Tae-hyun, embora tenha conseguido apenas 7 números, devido ao fato de que ele derrotou Shin Yun-buk e Lee Aeon, isso tornou o foco deste exame dos jogadores. No entanto, esse tratamento é bastante eficaz. Será que eu deveria caçar um? Nesse momento, Shin Yun-buk de repente atacou o homem. Ele mesmo não esperava por isso. Shin Yun-buk realmente apareceu aqui. Agora você não deve conseguir usar esse tipo de truque covarde. Acompanhado pelo seu súbito ataque, os dois foram instantaneamente repelidos. Neste momento, as pessoas ao lado assistiam a tudo com grande entusiasmo. E no segundo seguinte, um relâmpago repentino caiu sobre eles. A seguir, vamos nos enfrentar de forma justa e honesta. Justo quando a batalha entre os dois estava prestes a começar, uma força invisível os atingiu instantaneamente. Instantaneamente, isso derrubou Shin Yun-buk no chão. Neste momento, ele estava gritando de dor, e o homem estava com uma expressão de incredulidade. Foi então que o homem de óculos estava se aproximando lentamente deles. Droga! Vocês não podem ficar quietos por um momento? E o homem reconheceu de imediato. Esta pessoa era o jogador Rank S, Park Sung-jin. Ele é um dos melhores jogadores da associação. No futuro, ele se tornará um jogador de nível SS. Neste momento, ele estava bastante surpreso. Surpreendentemente, ainda há alguém que pode ficar na frente dele, acompanhado por sua súbita explosão de poder. Observou-se que a sensação de peso em Kim Tae-hyun aumentava constantemente. Nem ele esperava por isso. A diferença de poder entre os despertares de nível S e os jogadores pode ser tão grande, enquanto Park Sung-jin mostrava um certo choque. Afinal, esse nível é difícil até para os jogadores experientes. Quando ele estava prestes a se esforçar novamente, o médico ao lado rapidamente interrompeu sua ação. Após uma sessão de conscientização do médico, neste momento, ele perguntou o nome do homem. E o homem respondeu a isso. Eu me chamo Kim Tae-hyun. Parece que você é quem derrotou os dois novos talentos de nível S. Isso é realmente muito interessante. Seu objetivo deve ser se tornar um jogador de nível S, certo? Eu estarei esperando por você na linha de chegada. A cena muda. Neste momento, todos se preparavam para a segunda prova dos jogadores. E o conteúdo dessa prova era muito simples, que era passar pela porta atrás dele e entrar no cenário de nível D. Ao ouvir isso, todos ficaram muito surpresos. É realmente uma cópia verdadeira? E a regra é que cada 5 candidatos formam um grupo. Sob a supervisão do jogador examinador, eles devem conquistar a cópia. Depois de entrar na cópia, todas as ações dos candidatos serão avaliadas. O conteúdo envolve batalhas, observação, conhecimento e ações de suporte médico. A associação fornecerá as armas e consumíveis necessários. Então, a seguir, por favor, entre pela porta em ordem. E o homem neste momento parece estar muito relaxado. Afinal, com um jogador presente, basicamente não haverá grandes problemas, a menos que se deparem com uma cópia dupla. Apocalipto, que é uma cópia de nível S, foi inicialmente descoberta em uma cópia de nível D durante o exame dos jogadores. Assim que entraram na cópia, a equipe do exame foi completamente destruída. Isso levou à proibição de muitas cópias não descobertas posteriormente. Seria bom se o homem pudesse impedi-lo antecipadamente. Mas quem acreditaria nele? E agora ele tem suas próprias coisas para fazer. Desde que o homem não seja a primeira pessoa a descobrir o duplo cópia, então ele certamente encontrará uma maneira de sobreviver. O instrutor revelou acidentalmente seu anel. Isso fez o homem suar frio. Não porque fosse tão poderoso, mas porque na vida passada o cara que descobriu o duplo cópia usava essa coisa. Assim que o homem entrou no jogo da cópia, olhando para as 5 pessoas à sua frente. Neste momento, o homem ficou em silêncio por muito tempo, porque o supervisor deste exame é um jogador de rank A, Mata Uksui, e também é o primeiro cara a descobrir o duplo cópia. A cena muda. Todos que entraram na cópia estavam cheios de energia. Em pouco tempo, eles eliminaram completamente o monstro à sua frente. Até o supervisor lhes deu uma avaliação muito alta, embora fosse a primeira vez participando de uma batalha real. Mas todos tiveram um desempenho muito bom. Conseguir a qualificação de jogador é apenas uma questão de tempo. E neste momento, o homem estava um pouco incrédulo. Por que ele acabou entrando neste esquadrão? Com certeza não vai dar errado. O anel que Mata Uksui usa era um item da primeira pessoa que descobriu o cópia dupla. O anel do sábio. Nível único. Todos os atributos aumentam 10 vezes. E o nível do cópia dupla é S. O homem que agora não pode usar a habilidade de captura. Enfrentá-lo definitivamente levará à morte. Por isso, ele deve pensar em uma solução. Impedir que eles descubram o cópia dupla. E a oportunidade logo apareceu ao seu lado. Justo quando todos estavam indecisos sobre qual caminho tomar, o homem foi o primeiro a correr para a estrada da direita. Isso surpreendeu o fiscal. Afinal, agir por conta própria pode ser muito perigoso.
mas para não deixá-los descobrir o cópia dupla. Portanto, o homem não teve escolha a não ser tomar essa medida desesperada. Mas logo ele se arrependerá da decisão que tomou. Uma porta espacial apareceu de repente diante de todos. Por que há uma porta espacial dentro do cenário? E o homem reconheceu de imediato. Este é o cenário duplo. Apocalipto. Droga. Não esperava que, depois de tanto tempo, acabasse aqui. Enquanto o colega de equipe estava prestes a avançar para investigar, o homem imediatamente parou sua ação. Afinal, apareceu uma nova entrada dentro do cenário. Isso não é muito estranho? Em uma situação tão especial, não deveríamos reportar à associação primeiro? Claro, até os supervisores estão encontrando isso pela primeira vez. Mas, após pensar por um momento, ele decidiu entrar e explorar primeiro. Porque a magia emanando da entrada é apenas de nível D. E mesmo que surja algum problema, há também um jogador de nível A presente. Além disso, se realmente for um evento especial, então explorar lá dentro pode render muitos pontos. Isso deixou o homem assustado. Mas isso não vai contra os princípios? Mas foi refutado pelo examinador. Quintaion, você é um cara que nem sabe o que é trabalho em equipe. Você tem qualificação para dizer algo assim? Ao ouvir isso, as pessoas imediatamente começaram a criticar o homem, com o examinador estalando os dedos. Uma luz começou a brilhar, e quando o homem abriu os olhos novamente, ele ficou assustado com a cena à sua frente, porque este lugar não parecia um recinto de nível D. Olhando para a enorme estátua que se erguia à sua frente, naquele momento, todos começaram a discutir. Foi então que o homem sinalizou para que eles se calassem, porque eles já chegaram. Então, duas sombras começaram a aparecer lentamente diante deles. E quando perceberam suas verdadeiras formas, todos entraram em pânico, porque, na verdade, era um cavaleiro da morte de nível A. Em seguida, o examinador imediatamente sinalizou para todos: preparem-se para a batalha imediatamente. No segundo seguinte, viram o monstro atacar repentinamente em direção a eles. E todos se esquivaram, desviando-se do ataque. Em seguida, o examinador começou a distribuir as tarefas. Ele usaria magia para prender o inimigo. Enquanto isso, todos aguardavam o momento certo para causar dano. E aquele que segurava o escudo precisava ficar à frente para resistir ao ataque do monstro. Após um momento de esforço coletivo, eles finalmente derrotaram o monstro de nível A. Até mesmo eles não esperavam que poderiam realmente vencer um monstro de nível A, enquanto estavam imersos na alegria da vitória. No segundo seguinte, eles ficaram paralisados no lugar, porque um novo grupo de Cavaleiros da Morte estava se aproximando lentamente. Eles apareceram. O chefe final da masmorra dupla finalmente apareceu, justo quando um novo lote de Cavaleiros da Morte chegou. Neste momento, todos estavam extremamente chocados, mas o homem percebeu que algo estava errado. Um momento depois, todos limparam mais uma onda de monstros. Neste momento, eles já estavam ofegantes de tanto cansaço. No entanto, o número de monstros não diminuiu, porque a cada onda de monstros que eram eliminados, na próxima vez, eles apareceriam em dobro. Se continuar assim, todos acabarão morrendo aqui cedo ou tarde. Neste momento, o homem afirmou que havia descoberto algo estranho, e o examinador estava bastante confuso. O que há de errado com esse cara? Ele não fica cansado após tanto tempo de batalha? E ele também descobriu que isso era muito perigoso. E o que eles não sabiam era: se não fosse pelo coração do monarca, que aumentou suas habilidades, todos já teriam encontrado a morte aqui. Então, qual você acha que é o lugar estranho? Embora seja apenas uma suposição dele, mas isso não deveria ser um cavaleiro da morte. Ao ouvir isso, todos mostrarão-se incapazes de aceitar. E o que ele precisava fazer a seguir era confirmar pessoalmente. Em seguida, ele brandiu sua espada gigante e correu em direção ao monstro. Diante do ataque do inimigo, ele se lançou ao ar e imediatamente levantou a espada que tinha em mãos. Ele a lançou com força em direção à estátua. Com um estrondo, a estátua se despedaçou. Ao mesmo tempo, os Cavaleiros da Morte ao redor desapareceram instantaneamente. Em seguida, toda a cena passou por uma mudança drástica. Isso era realmente uma ilusão? Armadilha de ilusão. Esta é uma armadilha que nos faz lutar contra inimigos ilusórios, para desgastar nossa energia. Neste momento, todos mostrarão-se difíceis de aceitar isso. Afinal, eles lutaram por tanto